Bem-vindos ao Biocast, onde você vai aprender um pouquinho sobre biologia em minutos. Eu sou Maria Clara e esse podcast é feito por Bianca Carvalho, Mariana Santana, Letícia Lírio, Rafael e Márcia. Espero que gostem. E no podcast de hoje vamos falar sobre os cnidários. Agora falaremos sobre os cnidários. Os cnidários fazem parte do filo Cnidaria. São um grupo de animais com uma organização corpórea relativamente simples, porém são mais complexas do que a apresentada pelas esponjas. Nesse grupo temos o surgimento de tecidos, os quais permitem o desenvolvimento de importantes funções, como a natação e a capacidade de responder a estímulos. Os cnidários apresentam formas sésseis e móveis, que recebem a denominação de pólipos e medusas. Atualmente são conhecidos cerca de 10.000 espécies de cnidários, sendo a maioria marinha. As anemonas do mar e as águas-vivas são exemplos de cnidários. Agora eu vou falar sobre a estrutura do corpo dos cnidários. Os cnidários, que também são conhecidos como selenterados, apresentam uma estrutura corporal relativamente simples, a qual lembra um grande saco. Esses animais possuem simetria radial ou partes similares do corpo e estão organizadas e repetidas ao redor de um eixo central. Os cnidários têm, no seu interior, um compartimento chamado de cavidade gastrovascular, no qual ocorre o processo de digestão. Essa cavidade está conectada ao meio externo por uma única abertura, que atua como uma boca e ânus. Denomina-se de superfície oral, aquela que apresenta a boca, e de superfície aboral ao lado oposto a ela. Ao redor da boca dos cnidários, a gente pode observar tentáculos que ajudam a capturar alimentos. Nesses tentáculos podem se encontrar uma grande quantidade de células especializadas chamadas de cnidocitos, que ocorrem por toda a epiderme. Mas são mais numerosas nessa região. Um cnidocito caracteriza-se por ser uma célula redonda e ovoide e possui organelas chamadas de cnídeas, que têm formato de cápsula. Os nematocitos são os tipos mais comuns de cnídeas. São uma cápsula que contém um filamento enrolado, que quando ele é estimulado, ele pode disparar algum processo quimicamente ou mecanicamente. Esse filamento perfura o corpo da presa e garante a injeção de uma substância urticante, que pode causar lesão dolorosa, paralisia e até mesmo a morte, dependendo. A parte do corpo dos cnidários é formado por duas camadas de célula. Uma epiderme, mais externa, a qual é derivada da ectoderme, e uma camada mais interna chamada de gastroderme, a qual é derivada da endoderme. Os cnidários são animais diblásticos, possuem um corpo, são formados com base em dois folhetos embrionários, a ectoderme e a endoderme. Entre a gastroderme e a epiderme está presente a mesogleia, que possui consistência gelatinosa. A mesogleia geralmente não apresenta célula. A estrutura corporal dos cnidários, ele apresenta duas variações, que é o polípalo e a medusa. Alguns cnidários eles passam a vida toda apenas de uma forma só, ou sendo polípalo ou medusa. E algumas espécies, no entanto, apresentam estágios de polipoide e outros de medusoide, que é durante seu ciclo de vida. O polípalo é a forma de vida geralmente séssil, que não apresenta uma movimentação ativa. Alguns podem ser capazes de se movimentar quando ameaçados, por exemplo. Os polípelos apresentam formas cilíndricas e estão associados ao substrato pela
superfície aboral. A extremidade que não está aderida ao substrato apresenta a boca do animal, rodeada por tentáculos que ajudam a capturar sua presa. Hidras e anêmonas do mar são exemplos de polífelos. A medusa é a forma de vida que se move ativamente. As medusas apresentam um formato de sino e boca voltada para baixo, bem com seus tentáculos. Apresentam uma mesogleia bem desenvolvida, diferente da forma de polipoide. Algumas água-vivas são um exemplo de medusa. A excreção e troca gasosas nos quinidários. Elas não apresentam um sistema excretor, então, desse modo, a excreção dos produtos resultantes do metabolismo é feita por difusão pela superfície corporal. As trocas gasosas nesses animais também ocorrem na superfície dos seus corpos. A percepção de estímulos nos quinidários. Elas possuem células nervosas espalhadas por todo o seu corpo. Isso permite com que os impulsos sejam transmitidos em todas as direções. O sistema nervoso desses animais é chamado de sistema nervoso difuso. Os cubozoários apresentam olhos complexos, os quais possuem uma lente e um arranjo retiniforme com células sensoriais. As medusas apresentam ainda estruturas chamadas de estatócitos, responsáveis pelo sentido de equilíbrio. Hoje eu vou explicar sobre a classificação dos cnidários. A filocinidaria se classifica em 4 classes: a hidrozoa, a cifozoa, a cubozoa e a antozoa. Nos hidrozoários, na classe hidrozoa, na verdade, o estágio de vida polipoide é mais facilmente notado do que nas medusas. Na maioria dos animais desse grupo, observa-se a alternância de gerações. Um exemplo de uma hidrozoa é a hidra. E os cifozoários, que são da classe cipozoa, vivem a maior parte do seu ciclo de vida na forma de medusa. Em algumas espécies, observa-se a alternância de gerações, mas em muitas o estágio de polipoide é ausente. E um exemplo dessa espécie é a aurélia. E a classe cubozoa são cubozoários que passam a maior parte do seu ciclo de vida como medusas. No estado medusoides, eles apresentam um formato de cubo. E um exemplo deles é a vespa do mar, que essa espécie apresenta uma toxina mais potente do que um veneno de algumas espécies de cobra, a qual pode provocar dor intensa, dificuldade respiratória, parada cardíaca e até morte em questão de minutos. E a última classe é a antozoa, que são os antozoários que não têm estágio de medusa durante seu ciclo de vida, ou seja, os pólipos dessa classe podem estar sozinhos ou formando colônias. Exemplos as anemonas e os corais, que pertencem a esse grupo de antozoa. Agora, eu irei falar sobre a reprodução dos quinidários. Os quinidários eles podem apresentar uma reprodução sexuada ou assexuada. Na reprodução sexuada, ocorre por brotamentos. Na superfície do corpo, existem brotos que, ao se desenvolverem, desprendem-se e originam-se novos indivíduos. Esse tipo de reprodução é comum em hidras de água doce e em algumas anêmonas marinhas. A reprodução sexuada é possível graças à existência de quinidários dioicos, sexos separados ou monóicos, hermafroditas. Nesse tipo de reprodução, há a formação de gametas masculinos e femininos. O macho libera seus espermatozoides na água e os quais fecundam os óvulos femininos presentes na superfície corporal. Porém, o mais comum é os gametas se encontrarem na água, ocorrendo a fecundação extra. O zigoto se desenvolve e não existe fase larval. Alguns quinidários podem apresentar alternância de geração. Eles apresentam uma fase de pólipos, em qual apresentam produção sexuada e em outra fase a medusa, na qual a reprodução é assexuada. Bom dia, me chamo Bianca e vou falar algumas curiosidades dos quinidários. Número 1. Existem medusas que podem medir de 12 milímetros até 12 metros de diâmetro, como as do gênero Cyanea, que vivem no Oceano Ártico e possuem tentáculos de até 30 metros de comprimento. Número 2. No Oceano Índico e Pacífico existem medusas chamadas vespas do mar,
que são capazes de matar um ser humano. Nas águas brasileiras, as medusas não são muito perigosas. Número 3. O meio de locomoção da hidra é dando cambalhotas. Número 4. As medusas comem bastante. A aurélia, por exemplo, uma medusa que é comum em todo o mundo, mede cerca de 25 centímetros de diâmetro e é capaz de matar 10 filhotes de salmão por hora. Número 5. A classe extinta dos conolata foi extinta há 200 milhões de anos na extinção massiva do Triásico. Número 6. Os estaurozoas são espécies de alforrecas que não nadam no mar alto, mas estão fixas às rochas ou a outras superfícies sólidas. Número 7. Os corais moles ou plumas do mar mais parecem fetos de cor rosa ou vermelha. Número 8. As caravelas portuguesas são parecidas com as alforrecas, mas não são tão mortíferas. E por último, número 9. As hidras são majoritariamente de água doce. Também irei falar sobre a importância dos quinidários. Os quinidários têm importância econômica e servem para manter o equilíbrio ambiental. São alimentos de alguns animais aquáticos, como as tartarugas, que comem as águas vivas. Eles comem alguns seres que podem se tornar pragas no ambiente marinho. Os quinidários, que formam os corais, por exemplo, fornecem abrigos para muitas espécies marinhas, como peixes de pequeno porte, protegendo-os contra muitos pescadores. Os corais, eles exportam matéria orgânica e nitrogênio para o seu redor, assim aumentando a produtividade das águas e a reprodução de muitos peixes, que servirão de alimento para o ser humano, e também podem ser utilizados na produção de esponjas de banho. Os esqueletos dos corais, Corallium rubrum, são usados nas indústrias de bijuterias. Muito obrigado por ouvir esse podcast e a gente fica por aqui. Até a próxima!